quantos decks de tarô eu tenho e quais são eles. Quer descobrir? Então cola comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar um por um, tá tudo separado aqui na mesa do lado. A gente vai ver eles rapidamente para o vídeo não ficar grande demais, tá? Mas é isso, um vídeo que foi solicitado aqui por pessoas que seguem aqui no canal do YouTube, que acompanham. E inclusive, gente, volta e meia eu tô pedindo para vocês opinião de conteúdo de vídeo. Então, o que você quer saber sobre tarô? O que você gostaria de ver? Comenta aqui embaixo. Todas as opiniões são muito bem-vindas. Eu respondo todos os comentários, tá? Se você não me conhece, sou o Renan Omote. Aqui tá o meu Instagram. Me segue lá que o bicho pega, tá? E vamos direto pro ponto. Não quero ficar enrolando não, gente. Bom, para começar, o velho de guerra, The Rider-Waite Tarot, né? Ou Waite Smith, Smith Waite, cada um tá chamando de um jeito, né, hoje em dia. Esse é um tarozinho, gente, baratinho, tá? Eu não me orgulho de comprar esses tarozinhos baratos, que eu sei que não são os originais. Mas é um tarô que aguenta muita coisa. Esse daqui, na verdade, aguentou muita coisa. Já tá meio bem velhinho, bem sujinho, sabe? As cartas tudo meio dobradinha, meio assim. Mas funciona ainda. Por quê, gente? Que eu jogo muito tarô, cara. Eu jogo muito. Tem dias de que a gente pergunta que passa de 100. Então são 100 leituras num dia, imagina. Então tem que deitar a carta na mesa mesmo. Então esse daqui, sabe, igual tênis. Geralmente tem um tênis para sair, né? Um tênis bonito e um tênis para bater. Tênis para, igual eu pego pro meu filho, ó, filho, isso aqui é tênis de ir pra escola. Usa todo dia, estraga tudo, não tem problema. Então é esse daqui, ó, esse Rider-Waitezinho aqui, ó, que me salva, inclusive na hora de eu comprar um novo, porque esse aqui realmente já tá passando do ponto. É o mesmo, tá, gente? É o único que tá fora da caixa, porque eu deixo ele fora, porque eu uso bastante. Eu tenho também um Waite Smith dourado, tá? Foil, sei lá como é que se pronuncia isso. Mas esse daqui, gente, eu não vou mostrar os decks por dentro não, mas esse daqui, as cartas, elas brilham um pouquinho assim, sabe? Sei lá, tem uns efeitinhos assim. E o legal é que quando você coloca ele, a lateral das cartas também são assim, né? Então, quando você pega o deck inteiro de lado, ele fica todo dourado de lado também. Isso é muito bonito, né? Só que infelizmente, gente, esse tarô aqui, ó, vocês talvez tenham visto já para comprar. Ele realmente é muito bonito, mas ele não tem durabilidade. Eu joguei umas 2 ou 3 caixinhas com ele e já começou a descolar tudo. Por conta desse material brilhoso, ele é feito com um material que eu não sei qual que é, mas tem uma película em cima, tipo um pequeno plástico em cima, grudado nas cartas. E isso começou a sair muito rapidamente, então as bordinhas está tudo descolando. Infelizmente, tanto que eu tenho jogado muito pouco com ele por conta disso. Próximo deck. Esse daqui é maravilhoso, tá? Esse daqui já é um originalzinho. Ele veio com livro e tudo mais, e eu uso bastante ele para fazer os conselhos mensais, tá? É o Shadowscape Tarot. Ele tem uma arte meio aquarelada, ele é muito bonito, gente. Ó o Imperador aqui embaixo, parece o diabo aqui, mas é o Imperador, ó. Ele tem uma arte muito bonita, assim, eu acho ele esteticamente falando mesmo, realmente, um dos decks mais bonitos que eu tenho, né? Fuga das Sombras. Eu gosto muito do carro dele, o carro é cheio de água. Sabe, tá passando por cima da água, assim, você fala, por que tanta água? Aí você lembra que o carro tá associado ao signo de câncer. Lembra que é um signo de água, né, pra quem não sabe. Lembra que o carro tem que passar por cima das emoções, sabe? Mesmo que, o carro é muito racional, é nada, tá cheio de coisa emocional ali, só tá passando por cima mesmo, tá? Então, bem interessante aqui. A morte também é uma fênix muito bonita nesse deck. Esse daqui, gente, é um dos meus preferidos. Recomendação de uma consulente. Tarô Grunge. Gente, eu vi isso aqui, eu comprei na hora, nem pensei. E o pior é que não é caro, gente. Porque, se eu não me engano, é um tarô brasileiro. Deixa eu ver se fala aqui o nome das... Bom, eu tenho quase certeza que é um tarô brasileiro. Ah, sim, ó. Francesca Matteoni. Ixi, não tá com cara de ser brasileiro, não. Mas eu acho que é um tarô brasileiro esse daqui, tá? E ele é muito legal. Olha só o tamanho. Assim, aqui dentro tem um livrinho e o deck, tá? Então ele é um tarô grande. O deck é um pouco... as cartas são um pouco menor do que isso, né? Obviamente, tá dentro da caixinha. Mas é um tarô muito completo, muito bonito. E eu uso na caixinha do rock quando eu faço lá. Fantástico. Muito bacana mesmo. Tô indo rápido, senão não vai dar tempo, tá, gente? De fazer tudo aqui. Esse daqui também virou um xodózinho, porque toda vez que eu mostro, gravo um vídeo com esse tarô, todo mundo fala, ai, que tarô é esse, pelo amor de Deus, que eu quero ver. É o RWS, ou seja, Rider-Waite-Smith Panorama, tá? Então, todas as cartas são horizontais, e é isso mesmo. Ah, Renan, como é que você embaralha? Você tem que embaralhar na horizontal? Não, gente, você embaralha normal.
Eu pego o deck em baralho normal, só que eu tô embaralhando o deck assim, por exemplo. Eu sei que a base dele não tá aqui. Eu sei que a base dele tá aqui. Vai ser em baralho normal, na vertical. E na hora de você tirar as cartas, você vai tirando as cartas com essa parte daqui para baixo, no caso, né? Enfim, eu já fiz algumas caixinhas com esse deck, então você acaba pegando o jeito também de fazer. Mas ele é bem diferente. Aqui, por exemplo, no 3 de paus não mostra muita coisa, né? Essas cartas também não estão mostrando tanta coisa assim. Tem umas que são muito interessantes quando você amplia essa visão e deixa ele na horizontal. O Eremita tá vazio, plenamente vazio. Mas tem cartas tipo a Justiça, que tem um monte de coisa acontecendo ao redor, sabe? O 10 de ouros, eu acho. Eu não lembro agora, mas tem muita carta com muita coisa. O que eu percebi nele, gente, foram alguns errinhos de impressão. Se eu não me engano, o As de Paus e no mundo tem pequenos errinhos de impressão. Porque eles pegaram a imagem original do Rider-Waite e fizeram uma edição de imagem para ampliar. E aí teve algumas que fez um cortinho, sabe? Tipo um espacinho em branco, uma coisinha assim. Pois é, aí teve uma outra taróloga, agora não me lembro quem que era que comprou esse deck, e eu falei, quando chegar me avisa, por favor, quero tirar uma dúvida com você. E eu mandei a foto dos defeitinhos que eu tinha aqui, e tinha no dela também, então acho que todos os tarôs vão ter. Pequenos defeitinhos, pequenininhos, mas fica até como curiosidade aí. Bom, já que nós vimos aqui o panorama, eu quero mostrar umas outras variações do Rider-Waite, tá? Pra gente partir pro próximo. Temos aqui, eu vou pegar dois de uma vez, o Before Tarot, que é esse daqui, e o After Tarot, que é esse. Before é antes, After é depois. Então aqui nós temos tudo que acontece no Rider-Waite antes de acontecer. Tá? Então é como se fosse aquela foto, entre aspas, do Rider-Waite, alguns segundinhos antes e aqui alguns segundinhos depois. Tá? É bem interessante, tem muitas cartas, eu preciso estudar esses decks direito. Para ser sincero, esses dois decks eu não uso ainda assim para leituras, acho que eu usei uma vez ou outra, mas muito raramente, né? Mas eu não uso tanto porque eu não tenho ainda tanta intimidade com esses decks. É um problema que acho que todos os tarólogos, ou quase todos os tarólogos têm. Comprar deck mais do que você consegue estudar e se aprimorar. É igual livro, né? Você compra um monte de livro e você acaba não lendo porque você não dá conta. Então, mesma coisa com tarô. Você vai comprar um tarô novo? Lê o manual, estuda esse tarô, vê carta por carta, vai sentindo, vai entendendo. Não entendeu? Procura, pesquisa. Então, não tive tempo de fazer isso com esses dois tarôs. Mas algumas cartas são muito evidentes. Né? Algumas cartas você olha e fala, meu Deus, agora entendi. Eu não vou abrir os decks não, gente. Mas, por exemplo, o Before Tarot, que mostra antes. No 10 de copas, não tem aquela família toda reunida com arco-íris ali, feito de taças? No Before Tarot, essa família tá correndo da chuva. Não tá aquela cena linda, tá uma chuva, uma chuvona. Só que a família tá junta e escondendo da chuva juntos. E depois da tempestade, vem a bonança. Então é por isso que o arco-íris tá lá. O arco-íris só aparece depois da chuva, né? Então eles passaram por muita coisa para chegar nesse lugar. Agora o After Tarot, um exemplo que eu me lembro aqui, o Louco, por exemplo, no Rider-Waite normal, ele tá andando ali na beira do penhasco. E nesse daqui, o After Tarot, ele caiu do penhasco. Então ele tá assim, com a mão, a pontinha dos dedos segurando no penhasco e o corpo todo já para baixo. Só que ele não tá desesperado, ele tá cheirando a rosa. Tipo assim, nossa, que cheirinho bom essa rosa. Não tá nem aí pra paçoca, porque, enfim, é o louco, né? Então, dois decks bem interessantes. Esses dois decks são muito bons para estudos, tá, gente? Para estudos. Muito interessantes. Inclusive, eu falo muito desses dois decks no Essência Tarô, que é o meu curso Tarô, tá? Não vou fazer merchan, não. Fica tranquilo. Mas eu falo muito desses dois tarôs aqui, porque eu acho bem interessante para estudos. Junto com eles, tem o Tarot of the New Vision, que mostra todas as cartas, só que de costas. Aqui, por exemplo, você vê o louco, né? Ele tá indo pra um lugar que tá explodindo tal, assim, né? Tem uma erupção, o vulcão tá na erupção e ele não tá nem aí. Olha o mago, por exemplo. Ele tem uma plateia. Lembra que o mago é performático? Ele quer se mostrar para as pessoas. E tem um macaquinho aqui atrás, que é aquele macaquinho que surrupia as coisas, como se ele fosse um prestidigitador, um mágico, um ilusionista, né? Esse tarô aqui é a mesma pegada dos outros. Ele pega a ideia do Rider-Waite e explora de uma forma diferente. Mas, na minha visão, pelo menos, eu percebo muito que ele mostra o lado B dos tarôs. É literalmente a nova visão dos tarôs, não, dos arcanos. Por exemplo, o mago, olha, ele vai fazer muita coisa, ele é muito ativo, ele é um mestre, ele tem capacidade potencial, mas também pode ser um artista, um ilusionista, um prestidigitador. O mago pode ser, como é que é aquela palavra, gente? Embuste, pode ser um embuste o mago, né? Então ele mostra muito isso. Por exemplo, a Imperatriz,
nossa, qual que é o lado negativo da Imperatriz? A Imperatriz é a mãezona do tarô, papapá. Nesse tarô, mostra-se umas crianças de trás do trono, lá com um cis. Eu não me lembro muito bem qual que é a parada, assim. Mas passa aquela sensação de super proteção, sabe? O carro é um ótimo exemplo. Que o carro lá tá todo imponente, né? Oh, tô sendo levado aqui e tal. Quando você vê a parte de trás, tem 2 escravos levando esse carro. Segurando assim o carro e levando. Pesado. Então, assim, eu tô ganhando a fama, eu sou o cara, mas atrás de mim, quem tá me fazendo tudo não tá sendo reconhecido. Então pode mostrar um pouquinho do orgulho e tudo mais, né? Bem interessante essas visões novas. E por último aqui, mais uma última variação do Rider-Waite-Smith. Smith-Tini. Gente, esse deck aqui eu vi, não lembro aonde também, gente. No Instagram por aí eu vi alguém postando com esse deck e eu falei, cara, eu preciso desse deck. Eu preciso muito desse deck. Ele é um deck com as mesmas imagens, só que tudo fofinho, como você pode ver. É maravilhoso, é maravilhoso. E esse daqui eu faço questão de abrir porque tem uma coisa muito interessante nesse deck que eu quero mostrar pra vocês. Gente, eu sei que vai chover de comentário. Onde compra? Onde compra? Pode comentar, gente, porque engaja. Mas, gente, só procurar. Procura os nomes que eu tô falando, vai caçando, tá? E vai achando. Aqui, esse deck tem 4 cartas a mais. Ele tem o tarô normal, 78 cartas, que tá tudo aqui, tá? E ele tem 4 cartinhas a mais que eu acho sensacionais. Que é o quê? Quem quer saber por que chama Rider-Waite-Smith? Rider é a empresa, a família que tinha essa empresa. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó. Meu Deus, o foco da minha câmera é um problema muito sério, viu? Eu vou colocar tudo aqui na frente para ver se ele vai o foco. Bom, gente, tá escrito William Ryder e Son, ou seja, o William Ryder e o filho dele, é a empresa deles aqui. Essa é a Pamela Coleman Smith, que foi a mulher que desenhou todas as cartas do tarô. E esse é o Arthur Edward Waite, que é o cara que teve as ideias assim das artes, embora a Pamela também contribuiu bastante. O Waite e a Pamela, eles eram membros da ordem da Golden Dawn, né? E tem muito da Golden Dawn no tarô. E temos também uma última carta, esse aqui pra mim é a melhor de todas, que é o Arcano 23, de brincadeira, claro, mas é o esquilo feliz. Happy Squirrel. Arcano 23. Olha que coisa mais fofa, gente. Então, assim, por detrás dessa cara aqui de homem barbado, cabeludo e tatuado, gente, existe um cara que gosta de coisas fofas, né? Então, quando eu vi o Smith-Tini, eu quis comprar, tive que comprar de qualquer jeito. Comprei 2, inclusive, quando eu vi. Um peguei pra mim e outro dei pra minha namorada. Inclusive, meu amor, te amo, viu? Que é taróloga também, vocês não seguem ela, procura Mili Aura, só seguir ela. Seguindo, gente, temos o The House Wives Tarot, que é um tarô que talvez você já conheça, se você me segue, se você me acompanha, porque eu falo demais desse tarô, sou apaixonado nele. É um tarô de donas de casa, Housewives. Ele traz um tema meio pin-up, meio anos 50 e mostra as donas de casa, né? Com cenas do cotidiano, tudo mais, é muito interessante. Eu uso pra caixinha da fofoca, né? Caixinha da fofoca, um clássico ali do meu Instagram. E eu uso sempre esse tarozinho aqui. Vamos de outro tarô fofo, gente? Esse aqui é o Doodle Tarô. Doodle Tarô, eu vou ter que abrir também para mostrar para vocês como que ele funciona, que aqui por fora não dá para ter muita ideia. Ele é um tarô como se tivesse sido desenhado por crianças num caderno de escola. Tem até as laudas aqui atrás, tá vendo? Ó? Então é tudo desenho de bonequinho de palitinho, assim, ó. Tá vendo? Olha o quarto de ouros com meio que resmungando ali e tal. Então, todos os desenhos têm sempre essa pegada muito infantil. E ele é um tarô muito bom para quem está começando, porque aqui embaixo ele mostra umas paradas assim, tipo assim, o que pode ser ele normal e o que pode ser essa carta invertida. Porque ele brinca com a questão da carta invertida que eu não uso, né? Mas para quem usa carta invertida é bem interessante. Ó, o eremita, por exemplo, ó que legal. Esse eremita aqui. Olha que bonitinho, cara. The Hermit. E aqui embaixo aparece tantas coisas normais quanto as invertidas, que pode simbolizar o eremita, tá? Eu queria pegar uma outra cartinha pra mostrar pra vocês aqui. Eu acho que esse vídeo vai ficar maior do que eu pensava, né? Mas é que tem uma carta que chama muita atenção. Fiquei brincando, os consulentes também riram bastante dessa carta aqui quando viram. Que é a carta dos enamorados. Deixa eu ver se eu acho aqui. É só procurar um anjo gigante aqui, né? Geralmente, quando a gente procura uma única carta dentro de um deck de tarô, gente, geralmente ela é a última. Meu Deus, simplesmente não achei. Ah, não, tem mais carta aqui dentro.
Gente, realmente não achei os namorados aqui. Queria mostrar um detalhe pra vocês que falaram quando eu postei esse deck aqui. Mas enfim, mais uma vez provando que eu gosto de coisinhas fofas, né? Esse foi outro deck que eu vi, bati o olho e acabei comprando que eu não resisti. A gente queria muito achar, mas eu não sei. Deve ter passado umas 3 vezes já aqui a carta dos enamorados e eu que não tô me ligando, né? Não é possível que sumiu essa carta, né? Gente, não tô achando. Depois eu procuro melhor e mostro pra vocês. Então procura aí os enamorados no Doodle Tarot. Seguindo, gente, temos o tarô xamânico. Esse que eu comprei na loja de um amigo meu, da cidade antiga onde eu morava. Ele abriu uma lojinha esotérica. Fui lá dar uma olhada, conhecer, e eu vi isso daqui e falei, pronto, é meu, já era. Ele sabia que eu ia lá, né, conhecer a loja dele. Parece que ele comprou pra mim, porque eu tenho toda essa parada com xamanismo, né? Pra quem não sabe, mas eu assim, me conecto demais com o xamanismo. E é basicamente um tarô indígena, assim, sabe? Com cenas bem legais aqui. Bem bonito, ele é bem colorido, ele traz muito essa questão dessas cores, parece um prisma, assim, né? Eu lembro um pouco essas questões das mirações e tudo mais que a gente tem nas expansões de consciência. Light Sears Tarot, ou Tarot Vem Dentro da Luz. Esse é um tarô mais moderno, assim, né? Ele é muito bonito, ele é visualmente muito bonito, e eu confesso que eu demorei um pouco para me conectar com ele. Foi um dos primeiros que eu comprei, esse daqui. Mas eu demorei muito para me conectar com ele. Eu achava muito diferente do Rider Waite, que era a minha métrica no momento, né? E depois que eu fui entendendo mais, eu fui entendendo que não precisava ser igual. Tipo, 10 espadas aqui, o 10 de pau, são cartas muito, mas muito diferentes do Rider Waite. E eu considero o Videntes da Luz um tarô muito otimista, né? Assim, ele traz uma visão ali meio moderna do Rider Waite também, mas um pouco mais otimista, eu diria. Então, cartas pesadas como 10 de paus e 10 de espadas ficam mais leves aqui. Mas tem algumas cartas muito boas, tipo o 7 de paus, por exemplo, sabe? Que não mostra a pessoa brigando com os outros, mas ela tá meditando enquanto vem um monte de bastão tentando acertar ela, mas ninguém acerta porque o que vem de baixo não me atinge, né? E a minha carta preferida aqui é o 8 de espadas, porque nesse tarô, o naipe de espadas é representado por pássaros, que é o elemento ar, né? Então, vamos supor, 3 de espadas, tem 3 pássaros na imagem. O 10 de espadas tem 10 pássaros ali no céu. E o 8 de espadas? O 8 de espadas tem uma mulher ajoelhada, assim, olhando para o espelho. E ela tá com os olhos vendados, né? As mãos amarradas, assim, não lembro muito bem como é que ela tá. E tem um monte de pássaro passando esse pano nas as vendas dela, as amarras, tudo, né? Só que tudo isso no reflexo do espelho. Do lado de fora, ela não tem as amarras, não tem pássaro nenhum. É só ela, é a forma como ela se enxerga, simplesmente. É aquele senso de impotência que o 8 de espadas passa pra gente. Inclusive, no espelho tem 4 pássaros só. Ou seja, não tem 8 pássaros na imagem, tem só 4. Porque os outros 4 estão na cabeça dela, né? Então, bem interessante esse Light Series também. O Prism Tarot, gente, é um tarot muito simples, porque ele eu faço a caixinha minimalista com ele. Ele é o mais simples possível, ele é direto ao ponto, assim. Então ele mostra, por exemplo, o nome da carta, um desenho e uma palavra. Por exemplo, a Imperatriz, um presente, receba, ou receptividade. E assim por diante. 10 de ouros, legado, e uma árvore com os 10 diamantinhos. Então ele sempre vai fazer assim, sabe? Todas as cartas é a mesma coisa. Olha que legal, o 8 de copas, 8 of raindrops, que são tipo gotas de chuva, né? Gotinhas. Walk away, vai embora. Então é um tarô bem direto ao ponto, bem minimalista mesmo assim, sabe? E eu acho ele muito bonito também, assim, as cores e tudo mais, eu acho bem interessante. Temos esse aqui, que também é um xodó meu, embora assim, acho que é o mais novo que eu comprei, o mais recente. Nunca usei ele pra jogar, mas, gente, já tá no meu coração. The Mystery Tarot. Conhece isso? Alguém conhece? Se você conhece isso, procura no meu canal um review. Eu tenho um review inteiro, um vídeo inteiro só desse tarô. Por quê? Porque eu comprei ele e eu acho que eu fiz até um unboxing mesmo. Eu abri com a câmera ligada e gravei tudo pra postar no YouTube, cara. Pra quem não sabe, gente, tá um pouquinho perdido, esse tarô é o de um desenho, tá? Chamado Gravity Falls, que é um desenho que eu gosto muito, muito, muito. Tem uma tatuagem aqui do Bill Cipher, inclusive. Eu sou perdidamente apaixonado desse desenho. Meu filho também é perdidamente apaixonado desse desenho. Tenho 2 livros do Gravity Falls aqui guardados aqui também. O livro do Bill e as Aventuras Inéditas.
E assisti assim de cabo a rabo diversas vezes. E quando eu vi que tinha um tarô de Gravity Falls, eu simplesmente não acreditei. Eu tive que comprar. Pagaria 10 vezes o preço que eu paguei. Seguindo, temos o menor tarô que eu tenho. Olha que tamanhozinho, gente. Sexual Magic Tarô. Esse é um tarô que eu uso para caixinhas mais quentes, né? Tem a caixinha, tem a Hot Box ou a caixinha Fire, né? Mais 18, né? Então, ele é um tarô assim bem diferente, né? Esse daqui, quem que é? A Justiça, por exemplo, ó. É um tarô bem diferenciado, né? Ó, Nove de Espada, então tem cenas bem mais picantes assim, né? Eu lembro que uma vez eu postei uma leitura com esse tarô, saiu o Papa. E sabe aquelas duas cabeças das pessoas que estão ali perto do Papa? Nesse tarô são duas mulheres, assim, com o Papa, assim, né? E ele lá do bem bom, né? E aí uma mulher respondeu assim, Papa, tipo, assustada, não esperava essa visão do hierofante do tarô, né? Então, bem interessante. Eu vou tentar focar aqui, gente, só um segundinho. É um tarô bem interessante que é usado para essas caixinhas nesse esquema, assim, mais sexy, assim, digamos assim. Seguindo, gente, chegando perto do final, tem esse daqui, ó, que é o tarô dos orixás. Esse tarô dos orixás, gente, eu confesso que eu não peguei ainda, não vi ainda, não li. Tem o livro e tem o tarô. Só que, infelizmente, gente, ele tem até um marcador de página dele. Tem um livrinho aqui, né, com as explicações. E tem o tarô. Eu quero muito ler, entender, né, embora não seja da Umbanda, eu acho muito bonito o panteão umbandista. E ele só tem os arcanos maiores, infelizmente. Então, por exemplo, o mago é o Exu, né? E vai indo todo, assim, do 1 ao 22. A sacerdotisa seria Oxum, a imperatriz seria Yansan, e assim por diante, ó. Tem vários aqui, ó. A morte tinha que ser o Baluaê, obviamente, número 13. E até o número 22, que é o louco, que é Logum Edé, né? Que seria o louco. Então ele coloca o louco como 22. Bem diferente também, né? Tem alguns tarôs que fazem isso, bem interessante. Mas é um tarô que eu ainda preciso estudar. Tanto que eu não tirei daqui ainda, não... Opa! Eu não joguei com ele nem nada, porque eu quero ler esse livro para conhecer tanto sobre esse tarô, quanto sobre a Umbanda, de maneira geral. Seguindo, temos o Horror Tarô, que é um dos meus xodós também, um tarô muito bacana. Olha que caixa bonita, cara. Ele tem um livrinho, né? Só que tá em inglês, tá? É um tarô que em todo inglês. E as cartas também tem detalhes que brilham um pouquinho, como as letras aqui, ó, tá vendo? Então tem alguns detalhes, os números assim também brilham um pouquinho. E esse tarô, cara, me deu uns insights muito bons. Eu também usei algumas coisas dele no Essência Tarô para ensinar os alunos, porque tem alguns insights muito bons que eu tive ali com o livrinho. Por exemplo, a torre, né? A torre não tá ruindo nesse tarô. Ela tá firme, a torre. Só que ela traz um aspecto diferente. Por quê? Gente, eu tô suando, vocês estão percebendo, mas tá um calor, mas um calor aqui hoje. A torre, nesse tarô, ela mostra uma janela que tá uma silhueta de uma pessoa. E tem um raio caindo atrás da torre, um raio grandão. Eu falei, mas essa torre não tá ruindo, tá errado esse tarô, como assim? E eu fui ler a descrição, eu não me lembro certinho, mas uma hora falava assim, não importa o quão fundo você esconda a verdade. Não importa o quão guardada na sala mais escura vai estar os seus segredos. O raio da verdade há de iluminar tudo. E aí, falei, putz, agora entendi tudo. Por quê? A torre não precisa necessariamente, pelo menos não na visão desse deck, ser um caos, ser um dedo naquele lugar com gritaria. Não precisa ser isso. Só que, quando uma pessoa, por exemplo, está traindo dentro de um relacionamento e é exposta, é descoberto, o que acontece? A torre. E é isso que ele mostra, o raio da verdade há de iluminar. Então imagina isso saindo numa leitura para alguém que está fazendo alguma coisa errada. E sai a torre. Olha só que força, gente, esse tarô. É fantástico. A estrela mostra duas mãos assim, ó, numa tábua de ouja, não sei, nunca sei falar essa palavra, gente. É igual impeachment, não sei escrever impeachment, não sei falar ouja. Mas é aquelas tábuas de comunicar com os mortos. Por quê? Eu falei, mas a estrela, cara, a carta é tão positiva. Claro, é um tarô de tema de horror. Mas a estrela é conexão com a espiritualidade. A estrela é literalmente a conexão com a espiritualidade. Então é um tarô bem diferente, mas que faz muito sentido. Seguindo, temos o tarô dos sonhos, que eu praticamente abandonei, tadinho. Eu usei tanto, mas tanto esse tarô.
O Ciro Marchetti, que é o autor desse tarô, ele tem alguns decks diferentes, né? Ele já criou alguns decks diferentes. E esse é um tarô mais onírico, assim, né? Mais etéreo. Eu amo essas palavras. E eu usei para fazer o jogo mensal por muito tempo, porque trazia aquele ar de previsão mesmo, de futuro e tal. Porém, eu troquei ele pelo Shadowscapes. Quando eu comprei o Shadowscapes, eu apaixonei e pensei, vou fazer os conselhos mensais com o Shadowscapes. E tem sido, já faz mais de um ano, imagino eu, que eu deixei esse tarô dos sonhos do lado, mas tenho vontade de usar ainda. Nesse deck aqui, ele vem com 4 cartas extras, tá? 5 cartas extras. Ele vem com Palácio de Copas, Palácio de Espadas, Palácio de Paus, Palácio de Ouros. E vem também com uma Árvore da Vida, da Kabbalah. Não me pergunte por quê, mas vem, uma Árvore da Vida. Falando em Árvore da Vida, o HKT, o Hermetic Vision Tarot. Esse sim tem certeza que é brasileiro. Marcelo Del Débio e Rodrigo Grola, 2 caras fenomenais aí com tarô. E assim, esse é um tarô riquíssimo em simbolismo, tá? E além disso, gente, tem um bônus. Não vou pegar aqui que tá guardado ali. Mas o livro do tarô hermético, que eu já mostrei diversas vezes aqui no meu canal, nos meus cursos, sempre recomendo o livro do tarô hermético para todo mundo. Tem até cupom de desconto lá no site da Diamond, que é editora do Marcelo Del Débio. No meu, um cupom chamado Renan Omote, tá? Que você quer comprar, coloca Renan Omote lá que você ganha um descontinho lá. Então, esse livro do tarô hermético, eu comprei ele em 2020. E foi assim, cara, o meu maior professor de tarô, esse livro. Tanto que no Essência Tarô eu uso muito o livro do tarô hermético do Marcelo Del Débio e da Priscila, que é a mulher dele, né? Enfim, então, só que eu só tinha o livro, não tinha o deck. Que é esse deck que ele usa como referência no livro dele. Claro que ele mostra diversos decks, cara, todos antigos, coisas assim de louco, cara. É uma história da arte mesmo, é uma pesquisa profunda sobre tarô. Esse livro não é a opinião do Marcelo Del Débio ou da Priscila Martinelli. Esse livro é um estudo de tarô, é uma pesquisa. Muito, muito bom o livro. E aí eu não tinha o deck. E o que acontece? Eu ganhei de um grande amigo meu esse deck. Mas tá no meu coração esse deck. Meu amigo também, o Luiz. E aqui eu fico com dó de jogar. Na verdade é essa. Eu nunca joguei com ele. Nossa, eu pego, olho e tal, mas eu tô acostumado já com todas as imagens porque eu estudei muito o livro que acompanha. Mas eu tenho dó de jogar assim para não gastar o deck, porque isso daqui é, ainda mais quando é presente, a gente fica meio assim. Seguindo na mesma linha do HKT, temos o HKT5, porque ó, esse aqui ó, aliás, meu Deus do céu, esse aqui não é o HKT, é o HVT, né? Hermetic Vision Tarot. O HKT é esse, na verdade. Que é o Hermetic Kabbalah Tarot, que também é do Marcelo Del Débio e Rodrigo Grola. Então, esse tarot aqui, gente, é complicado. Eu nunca joguei com ele, nem vou jogar. Renan, esse aqui é o livro, né? Não, esse aqui é o deck. Mas as cartas são desse tamanho? É desse tamanho a carta. Eu vou mostrar uma carta para vocês, que vocês vão entender. Pra você ter uma ideia, esse tarô aqui, ele nunca saiu da ordem que eu comprei. Eu já cansei de ver, por um tempo, quando eu comecei a estudar tarô, eu via demais esse deck. Mas eu nunca tirei da ordem. Eu vou mostrar uma carta, vocês vão falar o que vocês acham. Essa é uma carta de tarô. Parece? É que não vou conseguir focar direito. Gente, tem texto em tudo que é canto, ó. Tem um monte de coisa. Um monte de coisa. O desenho tá aqui no fundo, tá vendo? Aqui, meio que em marca d'água tem um desenho. Aqui no caso é 5 de espadas, ó. Aqui tem um elemento ar, espadas, o número 5. Aí tem um monte de coisa. O anjo, as letras hebraicas correspondentes, ordem dos decanatos. Tem um monte de coisa assim, sabe? Invocação de anjo, demônio, sei lá o que pra carta. É uma porrada de coisa que eu ainda não conheço tanto assim, pra ser honesto, né? Mas é um tarô que eu comprei para estudos mesmo. Não tem como você jogar com um deck desse tamanho. Como é que você vai embaralhar isso daqui? Imagina. Ainda tem uma mão grande, mas ó. Embaralhar um deck desse assim e deitar as cartas na mesa, não dá. E o construinte vai ver também, não tem como entender o que está acontecendo, né? Então esse daqui é um deck de estudo, gente. Esse aqui é um deck que é um livro, né? Só que um livro de páginas que saem do lugar, como qualquer tarô. Porém, no caso desse, nunca saiu e acho que nem vai sair. Eu só vou usar para estudos mesmo, né? E acabou. Gente, falei de todos, mas nem acredito. Só tem aqui duas ressalvas, né? 2 extras que não são tarôs, mas meu baralhinho cigano Lenormand, o pessoal já vê muito nas caixinhas ciganas que eu faço. Às vezes acha que
tem uma carta gigante. Não, ele é muito pequenininho, tá? E esse daqui, gente, ele é o mais antigo que eu tenho de todos. Na verdade, eu devo ter ainda aqui um tarô de Marsella, que eu tenho só os arcanos maiores, mas ele é muito antigo mesmo, né? Tem só os arcanos maiores e eu nunca usei também, assim, né? Mas esse Lenormand foi o primeiro que eu comprei, porque se vocês não sabem, eu comecei com baralho cigano e depois que eu fui pro tarô. Então, o primeiro baralho cigano eu comprei esse, ó, tá aqui até hoje. E os 40 servidores, né? Esse é um grimório de 40 cartas, tem algumas cartinhas extras também, da magia do caos, tá? Então, uma pegada diferente também. Ela pode ser usada para fazer magia, obviamente. O explorador aqui, por exemplo. Mas também dá para ser usado como oráculo. Inclusive, já fiz muitas leituras usando o grimório de 40 servidores. Já fiz caixinhas, inclusive, que eu usava os servidores também. Bom, gente, é isso. E aí, alguém contou? Porque eu fui falando, mas não contei, não. Quem quiser comentar aqui embaixo quantos decks eu tenho, quiser dar sugestões de decks, falar qual que você achou mais interessante, fique à vontade. Todo comentário aqui, gente, não é só uma forma da gente se comunicar, mas é também uma forma de apoiar o canal. Quando você comenta, quando você deixa uma curtida, quando você se inscreve no canal, está mostrando para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo te interessa, que esse conteúdo pode interessar para mais pessoas e ajudar mais pessoas também a despertar esse interesse no tarô. Beleza? Então é isso, meus queridos. Fico feliz de vocês terem conhecido tudo isso daqui. Ficamos mais íntimos agora. Você já conhece todos os meus tarôs. E vocês vão ver muitos desses decks lá no meu Instagram, nas caixinhas que eu abro, certo? Fiquem de olho por ali e nos vemos por ali então. Valeu e até a próxima. Fui!